Bem-vindos ao Wolfcrow. Nessa playlist eu resumo origens e histórias de gibis para vocês. Todas as alterações dos painéis, textos e imagens foram feitas para evitar problemas com direitos autorais. Todas as artes são propriedades das suas respectivas empresas. Cuidado com a corte das corujas, que vigiam o tempo todo, governando Gotham de um poleiro sombrio. Atrás do granito e do cal, elas sabem todos os seus segredos. Elas o observam em sua cama. Não sussurre uma palavra sobre eles, ou eles enviarão um assassino pela sua cabeça. Esse é o conto da Corte das Corujas. Tudo começa com Bruce refletindo e testando a atualização que ele fez para o seu bate-computador. Uma forma mais remota de acessá-lo, através de uma lente. Ele consegue todas as informações das bases de dados que ele tem. Ah, e quanto àquele coringa ali do lado dele, não se preocupem. É o Dick usando uma máscara. Ele se disfarçou de coringa para ajudá-lo em uma missão. Eles se arrumam e sobem até a mansão. Bruce está dando um evento de caridade. Nele, ele junta todos os maiores nomes de Gotham. E explica que os jornais costumam fazer um jogo. Uma pergunta. Defina Gotham em uma palavra. E ele diz que ele define como família, ou casa. Mas que na verdade, essa não é a pergunta certa. E que olhar para o presente e para o passado é um erro. Ele diz que a pergunta deveria ser: e o amanhã? Pois quando seu falecido pai o colocava na cama, ele sempre costumava dizer que o amanhã está apenas a um sonho de distância. E com isso ele mostra um holograma com o que Gotham pode ser, se todos ali se juntarem à causa. Após a apresentação, a repórter Vicky Vale quer apresentar alguém para Bruce, mas acontece que a lente já dá todas as informações para ele. O nome do rapaz é Lincoln March, e ele é candidato a prefeito de Gotham. Ele conseguiu todas as informações apenas com reconhecimento facial. Enquanto Lincoln diz que está impressionado com a quantidade de ajuda que Bruce conseguiu para o seu projeto, Bruce está focado em Gordon, que está no canto da sala ao telefone. Ele usa a leitura labial do seu computador e descobre que um caso de assassinato está acontecendo. Bruce dispensa Lincoln pedindo desculpas e diz que vai marcar um almoço para o dia seguinte, para que assim eles consigam conversar, e sai dali. Finalmente ele toma um pouco de ar e não precisa mais usar a máscara, que é Bruce Wayne. Batman vai até a cena do crime. O detetive Bullock explica para Batman o que aconteceu. A vítima é um João Ninguém, não possui nome nem identidade. E seja quem for o responsável por isso, queria que ele sofresse, porque além de usar ele como alvo para facas, a pessoa não acertou nenhuma artéria de propósito. Batman nota que as facas estão cobertas de mercúrio, para que elas fiquem mais firmes durante o voo, e que a ponta de todas elas tem a figura de uma coruja. Bullock pergunta se ele acha que isso tem a ver com o antigo conto da corte, mas Batman o corta, dizendo que vai levar uma das facas e uma amostra debaixo da unha da vítima, pois parece ter DNA da pessoa que o atacou. Batman nota algo na parede, onde o corpo estava pendurado. Ele sente um cheiro forte de óleo de linhaça, algo comum usado em tintas. Ele pede o cigarro de Bullock e encosta contra a parede. E lá aparece uma mensagem: Bruce Wayne vai morrer amanhã. A vítima deixou aquela mensagem antes de morrer, mas isso não faz sentido, sendo que já faz uma semana que ele está morto. Mas Batman diz que a vítima sabia da rotina de visitas do dono do apartamento, que ele aparecia toda segunda, sexta-feira do mês. E ele sabia que ia morrer. Com isso, ele calculou quando ele seria achado. E sendo assim, Bruce pode ainda estar em perigo. Bullock até brinca, dizendo que ele ficará bem, pois os guarda-costas do Wayne têm guarda-costas. Alfred chama Bruce, e com muita tristeza diz que o resultado do DNA foi achado na base de dados, e ele é compatível com o Dick. O Batman acompanha o resultado da autópsia à distância. Uma câmera captura a sala do legista e reproduz um holograma para ele. Então ele e Gordon verificam o corpo juntos. Eles acham em um dos dentes a marca de uma coruja, uma imagem da coruja de Atenas, a mesma usada em moedas na Grécia Antiga. Ela era um símbolo de fortuna e poder.
Gordon começa a citar o conto da Corte das Corujas, que diz que eles monitoram Gotham das sombras, e que se você falar sobre eles, eles vão atrás de você. Batman diz que conhece o conto, mas eles são apenas uma lenda. Gordon brinca dizendo que Batman também era no começo. Dick chega na Batcaverna e Bruce mostra a vítima. Ele fala que tinha o seu DNA embaixo das unhas. Dick diz reconhecer ele. Em um dos últimos eventos no qual ele foi, esse homem o agarrou pelo braço, tão forte que o arranhou, e alertou que eles são reais e estavam vindo atrás de todos eles. Na manhã seguinte, Bruce se encontra com Lincoln, conforme combinado, e Lincoln diz não querer dinheiro, mas sim apenas o voto de Bruce. Ele fala que ele o vê como um amigo, porque assim como ele perdeu os pais quando criança. A única coisa que ele lembra da noite do acidente era do pingente em formato de coração que a sua mãe usava. Por alguma razão, aquilo não sai da sua cabeça. E de como o pingente se quebrou quando os paramédicos levaram o corpo dela. Assim como a sua vida, mas a cidade o acolheu. Gotham o salvou, assim como ele aposta que ela fez com Bruce. E completa dizendo que Bruce vai precisar de amigos agora, mais do que nunca, pois algo antigo e poderoso está voltando para Gotham. Algo muito perigoso. E quando Bruce pergunta sobre o que ele estava falando, um assassino entra na sala da torre onde eles estão. Ele joga uma faca em Lincoln. Bruce tenta socorrê-lo, mas o assassino ataca ele. Bruce luta contra ele, mas se segurando, pois ele não pode usar todas as suas habilidades, pois alguém pode estar olhando e desconfiar que ele seja o Batman. Bruce tenta sufocá-lo, mas não importa a quantidade de força que ele use, o assassino não desmaia. O assassino finca 2 facas no ombro de Bruce, que se afasta, enquanto o assassino diz: Bruce Wayne, a Corte das Corujas te sentencia à morte, e chuta Bruce para fora da janela. Enquanto Bruce cai, o assassino se joga e continua lutando contra ele. O assassino até diz que adora matar Waynes, mas nessa torre Wayne existem gárgulas em sua estrutura, e Bruce consegue se segurar em um deles, enquanto o assassino continua caindo. A polícia e os legistas chegam ali. Eles levam o corpo do assassino enquanto Bruce fala com a polícia. Mas então, vemos dentro da ambulância que o assassino não morreu. Ele levanta e mata todos ali, e usa o carro para fugir. Batman vai atrás de todas as gangues de Gotham, tentando conseguir respostas para o que aconteceu com ele. Quem era aquele homem, aquele assassino? Ele fica obcecado, tentando analisar a voz do assassino em seu sistema, mas não acha nada. Eis então que ele fala com Alfred, que o assassino falou que adora matar Waynes. Bruce pergunta a ele o que ele sabe sobre as corujas. Alfred diz que não muito, apenas que elas são mestres em camuflagem e predadoras de morcegos. Ele completa dizendo que, tirando a morte suspeita dos pais de Bruce, nenhum Wayne teve uma morte incomum, apenas o seu tataravô, Alan Wayne, que ficou louco, e no fim da vida, ele ficou obcecado com corujas. Ele falava que elas estavam conspirando contra ele. Ele colocou até tábuas em suas janelas por medo delas, achando que elas o atacariam quando a noite chegasse. Ele até costumava dizer que escutava elas dentro das paredes. Na manhã seguinte, Bruce visita Lincoln e pergunta o porquê ele falou aquilo sobre uma antiga força maligna estar voltando para Gotham. Lincoln fala que ao se candidatar, ele recebeu ameaças, e um dia, ao abrir o seu armário, ele encontrou uma coruja que estava em cima de uma pilha de ossos. Lincoln contou uma história do orfanato onde ele cresceu, onde tinha um chão de madeira que fazia muito barulho e que ninguém conseguia entender o porquê. Até que uma freira, por curiosidade, viu que um canto do prédio estava afundando, e isso salvou todos eles, pois embaixo do prédio tinha um buraco. Ele completa dizendo que é engraçado. Às vezes as pessoas ficam preocupadas com pequenos perigos, quando na verdade o maior problema está bem embaixo dos nossos pés. E existe algo curioso sobre as corujas. Elas não criam ninhos, elas dominam algum que já está feito por outra ave, ou usam um que foi abandonado. Isso faz com que Bruce lembre que, por superstição, antigas construções evitavam construir um 13º andar em prédios.
devido ao número estar ligado ao azar, e com isso, eles pulavam do 12º para o 14º, deixando um espaço vazio entre os andares, onde, segundo a superstição, ficaria presa a má sorte. E se o seu tataravô não estivesse completamente louco? E se de fato ele escutou algo entre as paredes da sua casa? Ou, para ser mais exato, no chão dela? Batman vai até um dos apartamentos que seu tataravô construiu e faz um buraco no chão, e ele cai nesse espaço. E bingo! Ele acha o ninho da coruja, ou melhor, um deles. Bruce checa todos os prédios feitos pela Fundação Alan Wayne, os quase 20 feitos pelo seu tataravô, e todos eles possuem um ninho das corujas. Então, ele vai até a construção mais recente, que possui apenas 5 anos, e nela ele vê uma foto atual da corte das corujas e de seu assassino. E ele fala que seu tataravô estava certo e pede para que Alfred abra a tumba dele. Mas sem perceber, Batman ativa uma bomba. E do lado de fora, o assassino olha, enquanto seu ninho está explodindo. Mas o que ele não esperava era que do outro lado do prédio, Batman estava conseguindo fugir por pouco. Após a explosão, Bruce desenterrou o corpo do seu tataravô. Dick o visita, enquanto ele está analisando o corpo de Alan. Ele diz que todos estão preocupados com Bruce. Ele parece estar obcecado com tudo isso, mas Bruce diz que ele está sendo lógico, como ele ensinou o Dick a ser. Isso irrita Dick, que vai embora, mas Bruce pede para ele esperar. Ele explica que ele sabe que a Corte das Corujas não existe, pois ele já procurou por eles, que na verdade foi a sua primeira investigação. Após a morte dos seus pais, ele não poderia simplesmente aceitar que eles foram mortos por um simples bandido. Ele chegou a pensar na corte. Existiam sinais mostrando que ele estava certo. Ele conhecia o conto. Ele até mesmo achou um ninho de coruja no sótão da mansão Wayne. E ele aceitou isso como uma missão de vingança. Ele começou a investigar da melhor forma que conseguia, e chegou à conclusão que as corujas só poderiam fazer parte das grandes e mais ricas famílias de Gotham. Ou seja, nenhum lugar melhor para procurá-los do que em eventos que ele participava. Ele até mesmo achou uma antiga casa, que fazia parte de um antigo clube da alta sociedade, que possuía um brasão com 2 corujas. Era lá, só poderia ser. Ele foi até a casa, mas ele não achou nada, e o lugar estava vazio. Mas ele acha uma sala secreta no sótão, e ao entrar lá, ele não percebe que a única porta que existe trancou atrás dele. Ele ficou uma semana preso lá sozinho, até que Alfred e a polícia de Gotham o acharam e levaram ele para casa. Ele passou semanas no hospital, e com isso, ele aprendeu a lição de nunca agir pelo sentimento, mas sim pela lógica. É isso que um detetive deve fazer. E nunca deixar os sentimentos tomarem o rumo da investigação. Então Dick diz que ninguém conhece Gotham como Bruce, e eles saem dali. Depois da análise do Alan Wayne, Bruce notou que o seu tataravô, na verdade, morreu por múltiplas feridas de facas, tão sutis que passaram sem perceber na época da sua morte. E ele encontrou um resíduo nos seus ossos, que pareciam ser um tipo de pedra. E enquanto ele estava analisando uma mancha de sangue próxima de onde Alan foi achado, o assassino joga Batman através da parede do esgoto. E ele cai em um labirinto, onde em um telão em cima dele, aparecem alguns membros da Corte das Corujas, dando boas-vindas a ele. Semanas se passam e ninguém tem notícia do Batman. O comissário Gordon deixa o Batistão ligado sem parar, a semana inteira. E Bullock avisa que ele vai queimar se continuarem a usar ele assim, que a essa altura, o morcego já deve estar morto. Mas Gordon diz que não pode. A cidade já está virando um parque de diversões para os bandidos desde o sumiço de Batman. Esse sinal não é apenas um chamado para o morcego, mas um sinal de esperança, para que todos continuem tendo fé, para dar forças para todos aqueles que continuam lutando para deixar Gotham a salvo. Enquanto isso, Bruce está beirando a loucura. Ele não come ou bebe algo há dias. Sua mente prega peças nele, e a confusão do labirinto só aumenta sua paranoia. Ele diz que precisa ficar nas trevas,
para que eles não o achem. Mas, ao andar pelo labirinto, ele se vê em frente a uma estátua gigante de coruja. Uma fonte. Meu Deus, água. Mesmo sendo completamente contra e tendo certeza que a água está contaminada, ele não tem escolha. Ele precisa se hidratar. Então ele bebe a água da fonte. Mas em seguida, ele volta para as trevas. Ele continua andando pelo labirinto. Ele precisa achar uma saída dali. Mas uma luz forte se acende. E ele está em uma sala, repleta de fotos das paredes. Fotos de centenas de pessoas que morreram nesse mesmo labirinto. Nas fotos, todos eles estão com expressão de pavor, de desespero. Mas ele não vai ser mais uma vítima deles. Ele quebra a câmera que está na sala e volta para a escuridão. Eis então que ele vê a corte em sua frente e ele corre em direção a eles. Mas era apenas uma ilusão. Ele promete que quando achá-los, ele vai fazer eles pagarem por isso. Em mais uma sala, ele encontra um chão repleto de caixões, com foto de crianças, meninos e meninas que foram roubados de suas famílias. Eles são treinados para virarem assassinos da corte. O símbolo da parede comprova isso, mas um dos caixões está aberto. Ele continua seguindo, e ele acha seus pais? Thomas e Martha Wayne estão velhos. Isso desarma completamente Bruce. Ele não acredita no que vê. Ele os abraça. Mas na verdade, eles se transformam em corujas e atacam o Batman. Nada disso é real. Ele está novamente na sala das fotos, mas todas elas são fotos dele. Não, chega, eu não vou mais ouvi-los. Eis que o assassino chega e apunhala Batman pelas costas, enquanto diz: Batman, a corte das corujas te sentencia à morte. Ele cai de joelhos e o assassino continua, dizendo que o corpo dele não vai voltar à superfície. A corte vai guardá-lo como troféu e que isso é uma honra, pois poucos conseguiram isso. Batman nota que o assassino mudou a câmera da sala de lugar, mas ao falar isso, o assassino continua a atacá-lo. Ele levanta seu corpo fraco e pergunta para a corte o que eles devem fazer com ele. A corte grita, ordenando para que ele continue batendo em Batman. E o assassino, como instrumento da vontade da corte, obedece. Ele começa a bater no Batman, e ele não para. Ele está quase inconsciente. O assassino chuta ele pela parede. Ele está no chão agora. Bruce não tem mais forças. Ele só quer que isso acabe. Mas é aí que ele vê a foto do seu tataravô, Alan Wayne, chorando, cheio de medo, com um olhar de quem implora por sua vida. E isso faz um fogo acender em Bruce. Já chega! Ele levanta e está completamente cego pelo ódio. O assassino ficou impressionado. E ele olha para Bruce e pergunta se ele sabe o que as corujas fazem com suas presas. E o Batman dá um soco com toda a sua força, dizendo: eu já estou cheio de corujas. Eles continuam lutando e trocando golpes. O Batman fala que ele consegue ver agora. O assassino não tem nada de especial. Ele é apenas mais um capanga contratado. E chuta o assassino, assim fazendo ele atravessar a parede e cair no chão desacordado. Batman fala em voz alta que ele vai acabar com todos eles, pois ninguém conhece essa cidade melhor que ele. E essa cidade é dele. Ele até mesmo reconhece o gosto da água da fonte. Ele sabe que eles estão perto do rio. Ele também percebeu que a fonte, diferente de todas as paredes e da grande estátua de coruja, é feita de mármore branco. E com uma reação química deste mármore com cloridrato de potássio, que ele pegou da antiga câmera de tirar fotos, causa uma explosão. O chão explode e Batman se arrasta até o buraco, prometendo que ele vai atrás de cada um deles. Ele cai em um rio subterrâneo e é levado por ele. Eis que vemos agora uma anciã, uma líder da corte, que está na sala da fonte, dizendo que Batman é um inimigo formidável. Os outros perguntam o que devem fazer com o assassino, se eles devem trazê-lo de volta à vida. Mas ela diz não ser necessário e manda jogarem ele no buraco. Afinal, eles possuem aqueles inúmeros caixões cheios de assassinos para despertar. Batman se arrasta até chegar ao esgoto da mansão Wayne e Alfred o acha. Ele o carrega. Mas ao chegarem na Batcaverna, Bruce entra em pânico
O assassino das corujas, ou pelo menos o corpo dele, está ali, mas Alfred explica que ele está morto e que ele colocou o corpo dele ali para que eles possam estudá-lo. Dick chega à Batcaverna a pedido de Bruce. Ele fala que ele está péssimo e pergunta quem é o homem morto. Batman explica que esse era o assassino da corte. Ele até fala que conseguiu descobrir que a corte usa uma substância que consegue reanimar corpos mortos e faz com que eles sempre fiquem se reanimando, independente do dano causado no corpo, o que explica o assassino ter continuado vivo após a queda da Torre Wayne. Mas ele vai mais a fundo. Ele fala que achou o mesmo símbolo da coruja no dente da sabedoria dele e conta para Dick que esse assassino na verdade é o seu bisavô. Dick fica surpreso e fica indignado que Bruce tenha tirado uma amostra da sua pele sem que ele permitisse. Dick fala que Bruce pode até achar que está protegendo todos fazendo isso, esse tipo de coisa, mas que na verdade ele só está se protegendo, e que se ele acha que por ter falado que o bisavô dele é um assassino vai fazer com que ele se torne um também, ele não conhece ele. Bruce dá um soco em Dick, que cai no chão. O dente da sabedoria de Dick também cai. Eis que Bruce mostra: era para Dick ter seguido o caminho do seu bisavô. Ele seria o atual assassino da corte. Bruce explica que nos tempos antigos, a corte recrutava gladiadores ou atletas, pessoas fortes e flexíveis, assim como são atualmente os acrobatas de circo. Então Dick entende que ele só não seguiu o mesmo caminho graças a Bruce, pois depois da morte de seus pais, ele o adotou. Mas Dick levanta e fala que ele não se importa, independente do que a corte acha que ele ia ser. Ele jamais seguiria o caminho do seu bisavô, que não são eles que escolhem quem ele pode ser. E completa dizendo que a corte é apenas mais um grupo de vilões, e que sim, Bruce cometeu um erro ao subestimá-los. E com isso, vemos que a corte acordou todos os seus assassinos. Eles seguem até uma sacada onde o membro da corte fala que nesta noite eles não vão apenas matar o seu inimigo, mas sim tomar a sua cidade de volta. Os assassinos se jogam da sacada, enquanto ele termina dizendo que esta noite eles tomam de volta o seu reino. Ficaram curiosos para saber como vai acabar a história? Fiquem tranquilos, na semana que vem a gente tem a conclusão, na Cidade das Corujas. Isso é tudo, pessoal, e como sempre, se gostou, deixa um like. E se curtir o conteúdo e quer ver mais, é só se inscrever. Até a próxima!